cabeça. Tô dizendo a tu, pô. Olha, gente, acabei de pegar um Uber que ele disse que ele quase foi assaltado por uma quadrilha especializada que era que era mãe e filho se fantasiando de autista. Eu falei pra ele me contar essa história, porque veja como só. que é isso? Eu, pelos esclarecimentos que tem sobre redes sociais, eu fiquei sabendo que existem 3 graus de autismo, né? Que tem o nível 1, que é dificuldade de comunicação, o nível 2 e o pior nível é o nível 3, que você é como se estivesse em estado vegetativo, que você precisasse de alguém para cuidar. Ele não consegue comer, não consegue se vestir uma roupa sozinho, não consegue receber comandos. É totalmente uma pessoa que depende de outra pessoa. Aí como foi que eu encostei, né? Aí chegou a mulher e o cara autista. Eles se identificaram como autista? Eu vi que era da clínica de autismo, né? Que era da clínica de autismo, entraram dentro do carro. Quando eu percebi, aí ele pegou de boa, né? Eu vi já que não era uma pessoa, um cara alto, já era um rapaz. E essa mulher se identificava como mãe dele. Aí quando entrou dentro do carro, ele meteu logo um capuz. Capuz na cabeça e um óculos da Juliette. E com um bigodinho fininho, igual de bandido, né? De ladrão, que é a característica. Eu disse, pô, se ele... Aí eu conversando com a mulher. Beleza, conversando com a mulher. Aí a mulher disse, não, que ele tem autismo e tal, é nível 3. E ele não falava, ele só ficava assim, dentro do carro. E tu acha que ele estava encenando? Encenando, tudo uma encenação. Aí eu só olhando aqui pelo retrovisor. Quando eu olhava nos olhos dele, ele capuz e meteu a Juliette e um bigodinho fininho. Eu disse, oxente, se ele é totalmente dependente da mãe, uma mãe não vai querer deixar seu filho vestido igual a bandido. Não vai não, porque se você vai pentear seu filho e cuidar da higiene do seu filho e vestir seu filho, você não vai comprar roupas. Vai cuidar da melhor forma. E de artigos que se demonstra de uma classe daquela que é o quê? Um bigodinho fininho, um óculos Juliette. E muito estranho quando a pessoa entrou dentro do carro, eu olhei pelo retrovisor nos olhos dele. Ele botou logo o capuz para eu a Juliette. Aí depois ele percebeu, né? Só que meu carro é GNV. O que é isso? GNV é gás natural, tá vendo? Tem as bolinhas aqui, ó. Porque o carro é de gás natural. Sabe o que é gás, né? Sei, aquele negócio lá atrás. Pronto, isso. Homem, pelo amor de Deus. Aí a mulher disse, eu disse, moça, veja só, eu vou precisar descer para abastecer o gás. Aí ele disse, não, que esse gás aí, quando o autismo, o nível 3, quando tem mudanças de hábitos, ele começa a se desesperar e ter uma crise. Até aí, beleza, eu sabia, né? Eu disse, não, mas faz o seguinte, tem um posto ali que a gente vai e não precisa sair do carro, não. Aí eu disse, não, moço, mas vai sair. Eu disse, olha, fique tranquila, moço, que o posto de gasolina é de lado da delegacia. Quando eu falei delegacia, o cara começou a fazer... deu um ataque. Mas tu mudou o tom de voz? Tu ficou mais bravo? Não, fiquei calmo, tranquilo, falando. Eu disse, não, pô, a gente vai ali. Então não foi teu tom de voz. Aí quando eu falei delegacia, ele começou a ficar nervoso. Eu disse que o posto de combustível era de lado da delegacia. Ele provavelmente estava sinalizando ela. Aí eu disse, hoje nível 3 autismo. Eu falei delegacia, esse menino, eu nem mudei o percurso, que o percurso era esse mesmo aqui, que tem um posto aqui e outro posto ali, né? Inclusive no outro vídeo, teve até um cara que tava armado aqui do meu lado e a polícia pegou. Aí beleza, cheguei no posto, aí ele disse, ele não quer pagar de doido? Vamos pagar de doido. Eu disse, não, moça, fique aqui que ele ia escutar só o barulhinho do gás, do cilindro enchendo, que vinha pra cá. Só esse barulho já é apavorador, né?
Ele disse, você não tá pagando de doido? Eu vou pagar de doido também. Então fica aí dentro do carro. Mas tu falou ou tu pensou? Não, eu falei, eu disse, não, moça, fica aí, não precisa descer não. Só pra ver, ele não queria me aterrorizar. Aí eu disse, eu vou aterrorizar ele, entrar na mente dele. Aí eu disse, fica aí. Hoje quando chegou lá, aí ele, eu tive o nível 3. Aí daqui a pouco eu olhei pro cara, o cara disse que, a mãe dele disse que ele não ia pro colégio, nunca estudou. Aí quando chegou lá, ele pegou e pensando alto, falou mesmo assim, Petrobras, GNV, eu disse, oxente. O suposto autista nível 3. O suposto autista nível 3, eu disse, oxente, do nada ele aprendeu a ler, foi... Eu disse, tem coisa errada aí. Se ele nunca tinha estudado. Coisa errada, que ele não tinha ido pro colégio. Era totalmente independente. Tinha que fazer isso. Eu disse, oxe, tem coisa errada. Eu falei de delegacia, ele, não, eu disse, pronto, não vou dar dessa da delegacia não, vou lá mais pra lá na frente. Aí eu disse, vamos ficar no carro, não. Ela disse que quando mudava as cenas, quando saía da rotina, ele se perturbava. Aí eu abasteci o carro, ele desceu, ele normal. Aí eu disse, vou aqui no banheiro. Aí eu fui eu vendo eles dois, tome a cochichar. Mas aí quando tu viu isso, o comportamento dele já estava diferente? Já estava diferente. Aí quando eu chego perto, ele tava com a bermuda. Quando eu vejo na bermuda a pistola caindo aqui assim, ó, ele ajeitando a pistola. Eu disse, meu Deus do céu, a turma de autismo se fingindo. Eu disse, e agora, meu Deus? Caramba. Aí eu abastecendo o carro, eu disse, olha, fica aí que eu vou precisar calibrar o pneu. Aí fechei as portas, fui lá mais na frente e vazou. Fugi. Mais na frente tinha umas 3 motos da polícia, eu chamei para eles ir atrás, mas eles já tinham ido embora. Eles tinham desconfiado. Rapaz, foi doideira, viu? Olha, o crime tá organizado ao ponto de o pessoal se fingir de autismo. Fingir de autismo para dar... Agora, miserável desse vai roubar o que da gente? Porque a gente já não tem nada. Aí infelizmente, vai o quê, né? Pô? E pior que cada vez mais as pessoas estão usando deficiências como desculpa para fazer coisas erradas e isso acaba atrapalhando, né? Por exemplo, o autista foi lá e fez isso, roubou. O autista não fez isso, né? Uma pessoa que se fingiu de autista... É como existem mais profissionais. São todos policiais que são corruptos? Não são. São todos Uber que são bandidos? Não são. Mas existem profissões que... Existem pessoas ruins em toda profissão, isso na medicina, nos políticos, em tudo. Não são todos os políticos que são corruptos. Tem alguém que presta, mas infelizmente chegamos nesse ponto. Graças a Deus o conhecimento e a comunicação que temos da internet, de estar proliferando, né? E disseminando a informação, eu tive esse conhecimento e fiz toda a análise, porque o sexto sentido nada mais é aquilo, tudo que está guardado no seu cérebro, você já tem lá, ó, fica em zona de alerta, aquilo ali é perigo. Foi dito e feito, quando ele descia, eu vi eles dois cochichando e ele ajeitando aqui assim, ó, a pistola. Poderia ter acontecido algo muito ruim, né? Então, ia ser assaltado na certa. Pronto, deixa eu te falar, o autismo, independente do nível de suporte, ele é autismo, não tem autismo 1, 2 ou 3, o que tem 1, 2 e 3 é o nível que aquela pessoa precisa. Por exemplo, o meu nível... Dependência, né? Isso, o meu nível de suporte é 1. Eu faço várias coisas sozinha, né? Consigo resolver algumas coisas e tem coisas que é impossível para mim. Meu marido, por exemplo, é nível 2 de suporte. Ele trabalha, ele fala, ele faz tudo que uma pessoa faz, com exceção de algumas coisas que ele precisa de um suporte maior. E o nível 3... geralmente ele vem acompanhado de deficiência intelectual, por isso que a pessoa não consegue às vezes conversar, se comunicar, não consegue ter uma conexão, mas muitas vezes ela entende o que o outro está falando, ela só não consegue entender na mesma vibe, sabe? Sabe quando você está na mesma vibe de alguém ali, mas ela entende carinho, ela entende desprezo, ela entende briga e ela se desorganiza muito fácil, né? Fica se mexendo, fica falando, fazendo sons, porque também tem o transtorno do processamento sensorial, que às vezes é uma hipersensibilidade auditiva muito grande. Ótimo e sabendo disso, mas um tipo de, digamos que, comportamental, atitudes comportamental. Uma pessoa autismo nível 3, ela consegue copiar
atitudes comportamental de uma dependente de tribo, de alguma coisa. De uma tribo? Por exemplo, vamos supor, existe um índio, aí então no tipo de temperamento comportamental do autista nível 3, eu vou me comportar como um índio? Não. Exatamente. Não. Por isso que eu desconfiei, porque ele estava tendo atitudes comportamental como a classe do bandido. Que não, o bandido não. se veste desse jeito. Quando eu falei de delegacia, ele no instante entendeu. O policial, todo policial sim. é Então, negócio do bem. claramente era alguém se passando, né? Exatamente. E outra coisa, um autista com nível 3, ele tem a característica de poder, com uma pessoa que nunca foi na escola, analfabeta, conseguir ler a palavra Petrobras, é um trava-língua, até quem é analfabeto não consegue ter uma pronúncia Petrobras fluente, porque tem que ter uma dicção boa. Como é que ele leu? Então, GNV se ele fosse Petrobras. autista mesmo e nunca tivesse estudado, mas alguém tivesse ensinado, ele poderia ler, mas ele não ia oralizar aquilo de uma forma tão perfeita. Por isso Você que, ia perceber por isso ali que a foi tentativa dele. Já dessas duas decisões, que foi as atitudes percebeu. comportamentais dele, que não estavam de acordo junto com o nível de O autismo suporte que falaram. 3, que pela própria mãe que ela falou. Que era 3. A segunda atitude foi quando ele falou que eu ia para a delegacia, ele ficou todo alterado. Como que sinalizando ela, né? Isso, e a terceira foi quando chegamos ao posto de combustível, ele conseguiu ler e lá desceu, que eu não disse, não, vamos ficar aqui para não mudar da rotina. A gente Tu acha vai que ele ficar fez aqui. isso pra tu ouvir ou escapou? Ele lendo Petrobras? Escapou da cabeça dele. Porque ele não ia porque se um mostrar, bandido- né? um Sendo que a mãe bandido- dele disse que ele não sabia. Um bandido, quando ele vai fazer um assalto, ele fica nervoso também. Tanto a Então ele gente estava pode tentando ficar se nervoso, acalmar. Então ele estava tentando se acalmar, mas fingindo, não Aham, interpretando o exatamente. sistema de autismo que ele fala. É muito ridículo Eu isso. disse, pô, meu irmão, como é que um autista nível 3 ele vai ter uma estrutura comportamental de uma classe bandida? Porque Exatamente. se ele é totalmente dependente, a mãe não vai querer que um filho se vista igual um bandido. Todo de agasalho, aí chegou, entrou no carro, botou o agasalho e um óculos Juliette, daqueles de bandido. É Eu muito disse, comum "Oxente." autista copiar, mas geralmente não é o nível 3, né? É o nível 1 ou 2, exatamente. mas não bandidos. Copiar algumas Por coisas isso que eles foi, gostem, não sabe? foi uma análise que eu fiz. Você não pode analisar uma coisa Isoladamente. Só, isoladamente. Você tem que ter várias zonas de isolamento. E isso aí vai pro podcast Drive Maromba, viu? Então acesse aí o canal, se inscreva, curta e compartilha, para vocês também que tiverem dúvida, saber como é que funciona essa área do autismo, entenderam? Show! Gostei!